Introdução. Você já se perguntou quem realmente está no controle do mundo? Porque mesmo com tantas eleições, protestos, mudanças de líderes e governos, parece que nada realmente muda. Que forças ocultas mantêm o mesmo sistema funcionando, geração após geração? E porque sempre que alguém tenta expor essas forças, é rapidamente silenciado, desacreditado ou Estatísticas mostram que mais de 70% da população mundial acredita que existe algum tipo de organização secreta controlando os rumos da humanidade. E entre essas organizações, uma se destaca, os Illuminati. Um nome que soa como lenda urbana para alguns, mas que desperta verdadeiro temor e curiosidade em outros. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na mais intrigante e assustadora teoria da conspiração de todos os tempos. Quem são os Illuminati? Eles ainda existem? Estão realmente infiltrados em governos, religiões, corporações e até na indústria do entretenimento? Qual o verdadeiro objetivo por trás da chamada Nova Ordem Mundial? Mas antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Esse tipo de conteúdo costuma ser misteriosamente prejudicado nos algoritmos, então sua curtida e comentário são essenciais para que essa mensagem continue se espalhando. Agora, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo à sua volta. Capítulo 1. Quem são os Illuminati? A origem oculta da elite secreta. Tudo começa em 1º de maio de 1776, na Baviera, região da atual Alemanha. Um professor de direito canônico chamado Adam Weishaupt fundou uma sociedade secreta chamada Ordem dos Illuminati. O objetivo oficial? Promover a razão, a liberdade de pensamento e o combate à influência da Igreja e do Estado absolutista. Mas será que essa era mesmo a única intenção por trás da criação do grupo? Enquanto os registros históricos contam que a ordem foi proibida em 1785, o que poucos sabem é que seus membros teriam continuado operando nas sombras, infiltrando-se em outras organizações, como a maçonaria. Muitos estudiosos acreditam que esse foi apenas o começo de um plano de séculos para manipular a humanidade. A palavra Illuminati vem do latim e significa os iluminados, aqueles que detêm um conhecimento superior, oculto do público. E se esse conhecimento incluísse tecnologias, práticas e rituais que desafiam a lógica humana? Segundo diversas fontes, os Illuminati acreditam possuir segredos que remontam ao Egito Antigo, à Atlântida e até mesmo a entidades não humanas que teriam influenciado a evolução da civilização. Mais chocante é que os próprios símbolos usados pela ordem aparecem até hoje em lugares impensáveis. No dólar americano, em filmes de Hollywood, videoclipes de grandes artistas e logotipos de corporações bilionárias. Coincidência? A teoria afirma que os Illuminati estariam por trás de eventos históricos decisivos: Revolução Francesa, criação dos Estados Unidos, guerras mundiais, crise financeira de 2008 e até pandemias. Tudo com o objetivo de criar caos. E é pertido caos oferecer a ordem, mas não uma ordem qualquer, a chamada Nova Ordem Mundial. De acordo com documentos vazados ao longo das décadas, essa nova ordem consistiria em um governo global centralizado, com controle absoluto sobre recursos naturais, tecnologia, comunicação e até reprodução humana. Você percebe como isso se alinha perfeitamente com as atuais discussões sobre vigilância digital, moedas centralizadas e inteligência artificial, controlando sistemas sociais? Muitos pesquisadores e ex-membros arrependidos, que mais tarde desapareceram ou morreram em acidentes,
alertaram para os métodos de recrutamento e manipulação da ordem. Jovens promissors, gênios, artistas, cientistas, políticos, todos seriam seduzidos, com promessas de poder e influência, desde que jurassem lealdade e mantivessem absoluto silêncio. Mas por que o sigilo? Porque, segundo eles, o mundo não está pronto para a verdade. E essa verdade é tão perturbadora que poderia causar colapso psicológico em pessoas comuns. E se a história como conhecemos fosse uma farsa cuidadosamente construída por séculos? E se a democracia, os conflitos e até o avanço tecnológico estivessem todos sendo dirigidos por um pequeno grupo de iluminados com um plano maior? Próximo capítulo. Vamos explorar um dos maiores mistérios visuais da conspiração. O símbolo do olho que tudo vê. Você o vê em cédulas, templos, videoclipes e até em desenhos animados. Mas você realmente sabe o que ele significa? E por que está em todos os lugares? Fique conosco. O que está por vir é ainda mais perturbador. Capítulo 1. Quem são os Illuminati? A origem oculta da elite secreta. Tudo começa em 1º de maio de 1776. Na Baviera, atual sul da Alemanha, um homem chamado Adam Weishaupt, professor de direito canônico na Universidade de Ingolstadt, funda uma sociedade secreta batizada de Ordem dos Illuminati. Oficialmente, o objetivo do grupo era combater a influência da Igreja e do Estado absolutista, promovendo a liberdade de pensamento, o racionalismo e o progresso científico. Mas por trás desse ideal iluminista havia algo muito mais ambicioso e obscuro. Weishaupt acreditava que a humanidade só poderia atingir a verdadeira liberdade se fosse guiada por uma elite intelectual secreta. Essa elite deveria agir nas sombras, influenciando decisões políticas, econômicas e sociais, sem jamais revelar sua existência. Para isso, a ordem adotava códigos, pseudônimos, símbolos ocultos e uma estrutura hierárquica rigorosa, inspirada nos jesuítas e nos rituais maçônicos. O nome Illuminati, que significa os iluminados, já indicava seu propósito: conduzir o mundo com um saber oculto, superior ao da massa. Embora a organização tenha sido banida oficialmente em 1785, o que muitos não sabem é que diversos membros continuaram operando de forma clandestina, infiltrando-se em outras instituições, como a maçonaria. Desde então, a teoria conspiratória sustenta que a ordem nunca deixou de existir. Pelo contrário, teria se espalhado pelo mundo, multiplicando sua influência por meio de sociedades secretas, bancos, governos, igrejas e corporações multinacionais. Illuminati seriam responsáveis por moldar os rumos da história moderna, influenciando revoluções, guerras, tratados e até pandemias. Segundo muitos teóricos, eventos como a Revolução Francesa, a criação dos Estados Unidos, as guerras mundiais e a queda de grandes impérios não foram fruto de espontaneidade ou conflito ideológico, mas parte de um plano orquestrado cuidadosamente há séculos. O objetivo: implantar uma nova ordem mundial, um governo global totalitário, controlado por essa elite invisível. E os indícios não param por aí. Em diversas notas de dólar americanas, por exemplo, há símbolos que teoricamente remetem aos Illuminati. A pirâmide inacabada com o olho que tudo vê no topo, acompanhada da inscrição Novus Ordo Seclorum, Nova Ordem dos Séculos. Muitos consideram essa inscrição um indício claro de que os fundadores dos Estados Unidos, incluindo figuras como George Washington e Benjamin Franklin, ambos maçons, estariam ligados ou até subordinados aos interesses dessa elite secreta. Além dos símbolos, há relatos e denúncias de ex-membros, jornalistas investigativos
e até insiders da política que afirmam ter tido contato direto com estruturas de poder que remetem à ordem. Essas denúncias, quase sempre desacreditadas ou silenciadas, apontam para um padrão. Os Illuminati não se mostram, mas controlam. Preferem agir como marionetistas, movendo as cordas de governos, mercados e mídias, sem nunca aparecer no palco. Muitos estudiosos acreditam que os Illuminati se utilizam de 3 pilares para manter seu domínio: o controle do conhecimento, o controle do medo e o controle do dinheiro. Isso explicaria, por exemplo, o apagamento sistemático de tecnologias alternativas, o financiamento de conflitos armados e o uso da grande mídia como ferramenta de manipulação emocional em massa. Curiosamente, o interesse pelos Illuminati aumentou exponencialmente nas últimas décadas, impulsionado pela cultura pop. Filmes, séries, músicas e livros, frequentemente, fazem alusão à ordem, menos às vezes de forma crítica, às vezes de forma simbólica. Há quem acredite que essas representações não são coincidência, mas sim estratégias para naturalizar sua presença ou até mesmo zombar da nossa ignorância coletiva. A pergunta que fica é: se os Illuminati realmente existem, por que permitiriam que se falasse tanto sobre eles? Uma das respostas mais inquietantes é: porque quanto mais se fala, mais as pessoas duvidam. É o chamado efeito saturação. Transformar a verdade em piada pode ser a melhor forma de escondê-la. No próximo capítulo, vamos analisar um dos elementos mais enigmáticos dessa teoria: o símbolo do olho que tudo vê. Por que ele está em tantos lugares? Qual seu verdadeiro significado? E o mais importante, quem exatamente está olhando para nós? Capítulo 2. O símbolo que todos veem, mas ninguém entende. O olho que tudo vê. Você já reparou naquele estranho símbolo presente na nota de $1 americano? Uma pirâmide inacabada com um olho brilhando no topo, cercado por horas de luz, e a inscrição em latim: Annuit coepites innovas ordo seclorum. Esse símbolo, conhecido como o olho que tudo vê, ou o olho da providência, é talvez o mais reconhecido em todo o mundo e, ao mesmo tempo, o mais incompreendido. Afinal, o que ele realmente representa? E por que aparece em lugares tão estratégicos, desde dinheiro até videoclipes de superstars? Muitos acreditam que este símbolo é um dos maiores indicativos da presença silenciosa dos Illuminati entre nós. A pirâmide representa a estrutura hierárquica do poder. A grande base representa a população, mantida na ignorância e no controle. Já o vértice, onde está o olho, representa a elite iluminada, que observa tudo, mas não é observada. Esse olho, segundo os teóricos da conspiração, simboliza a vigilância absoluta da elite sobre o mundo. Nada escapa à sua visão historicamente. O símbolo tem raízes muito mais antigas. Ele já aparecia no Egito Antigo como o olho de Horus, um amuleto protetor, que também simbolizava o conhecimento e a onisciência. No cristianismo, foi incorporado à iconografia religiosa como representação do olho de Deus, cercado de luz, em triângulo, símbolo da Santíssima Trindade. Mas os Illuminati, segundo os pesquisadores, teriam ressignificado esse símbolo para representar sua própria doutrina, o controle absoluto da humanidade por meio do conhecimento oculto. O fato de esse símbolo estar estampado em documentos oficiais dos Estados Unidos, especialmente na nota de $1, levanta suspeitas profundas. Por que um país que se dizia democrático e livre usaria um símbolo esotérico e com raízes em sociedades secretas? A resposta pode estar na própria fundação dos Estados Unidos da América. Muitos dos pais fundadores eram maçons de alto grau, e acredita-se que muitos também eram iniciados em ordens ainda mais secretas. A inclusão do olho que tudo vê
Seria um sinal silencioso da continuidade do plano iluminista, construir uma nova civilização sob a tutela da elite esclarecida. Mas o símbolo não parou por aí. Ele se espalhou por filmes de Hollywood, capas de álbuns, desfiles de moda, estátuas públicas, templos religiosos e até logotipos de empresas multinacionais. Beyoncé, Jay-Z, Madonna, Rihanna, Kanye West e outros gigantes da indústria do entretenimento frequentemente utilizam gestos, roupas e cenários que fazem referência ao olho ou à pirâmide. Estariam eles apenas sendo artísticos ou enviando sinais de lealdade a uma organização maior? Em muitos videoclipes, é possível ver esse símbolo repetidamente, acompanhado de mensagens subliminares, imagens ritualísticas. A cultura pop tornou-se uma espécie de vitrine simbólica, onde elementos ligados ao ocultismo são normalizados diante de nossos olhos. Para alguns, isso seria parte de um grande experimento de dessensibilização. Quanto mais você vê, menos você reage. Assim, a elite consegue camuflar seus símbolos em plena vista, sem despertar alarde. Outro aspecto curioso é que o olho que tudo vê frequentemente aparece em contextos de vigilância, como câmeras, sistemas de segurança, inteligência artificial e até em logos de aplicativos. A vigilância total, que parecia ficção científica há décadas, hoje é uma realidade. Celulares, assistentes virtuais, redes sociais e algoritmos sabem mais sobre você do que sua própria família. E tudo isso, segundo os conspiracionistas, é parte do projeto dos Illuminati para construir uma sociedade onde o comportamento de cada cidadão seja monitorado e moldado em tempo real. O mais perturbador é que esse símbolo, com sua aparente neutralidade visual, foi se tornando uma assinatura oculta de poder. Ele representa não apenas o controle, mas também o orgulho da elite secreta em exibir sua presença sutil no mundo moderno. Uma SPC. Nós estamos aqui, olhando para você, e você não pode fazer nada a respeito. No próximo capítulo, vamos mergulhar em como, supostamente, os Illuminati exercem esse controle na prática. Governos, corporações, sistemas de ensino e até movimentos sociais estariam sendo usados como ferramentas silenciosas de manipulação global. Se existe uma teoria que desperta medo e fascínio, em igual medida, é a de que os Illuminati mantêm seu poder por meio do controle absoluto das principais estruturas da sociedade, governos, mídias e grandes corporações. Mas como uma organização que age nas sombras poderia dominar estruturas tão colossais e aparentemente independentes? A resposta, segundo muitos teóricos da conspiração, está na infiltração estratégica e na manipulação das massas. Vamos começar com os governos. Há décadas, líderes mundiais são acusados de pertencerem, direta ou indiretamente, à Agenda Illuminati. Presidentes, primeiros ministros, membros da realeza e até líderes religiosos teriam sido escolhidos ou manipulados para cumprir ordens que não vêm do povo, mas de uma cúpula muito acima dos olhos do cidadão comum. As eleições seriam apenas um teatro, uma encenação cuidadosamente construída para dar a ilusão de escolha. No fundo, os bastidores são dominados por figuras intocáveis que controlam tanto a esquerda quanto a direita, garantindo que o nada aumente e mude documentos confidenciais. Vazamentos e denúncias de exagentes apontam para o uso constante de chantagens, acordos secretos e manipulação econômica como ferramentas de dominação. Países inteiros afundam em crises orquestradas para se tornarem dependentes de empréstimos internacionais, oferecidos, claro, por bancos ligados às mesmas famílias
que financiam os Illuminati há gerações. No campo da mídia, o controle é ainda mais sutil e perigoso. A televisão, os jornais, os portais de notícias e, mais recentemente, as redes sociais seriam usados como mecanismos de programação mental. Grandes conglomerados de comunicação pertencem a um número muito reduzido de famílias ou grupos. Isso significa que a narrativa que chega ao público já foi filtrada, editada e moldada para servir aos interesses de quem está por trás das cortinas. As pautas são selecionadas não para informar, mas para escândalos irrelevantes. Entretenimento vazio e polêmicas fabricadas tomam o lugar de investigações profundas sobre política, economia e saúde. Além disso, temas verdadeiramente sensíveis, menos como as próprias teorias sobre os Illuminati, são ridicularizados ou simplesmente ignorados. Se alguém insiste, é rotulado como paranoico conspiracionista ou negacionista, um rótulo que serve para silenciar qualquer voz dissonante. E quanto às corporações, aqui, o jogo atinge um novo nível. As grandes empresas de tecnologia, farmacêuticas, indústrias alimentícias e plataformas digitais estariam totalmente integradas à estrutura de poder Illuminati. Elas controlam o que você come, o que você consome, o que você pensa e até o que você sente. Algoritmos invisíveis determinam o que aparece na sua tela, o que é tendência e o que é esquecido. Imagine o seguinte: você está em casa, acreditando que tem liberdade para pensar e escolher, mas tudo à sua volta, menos da música que você escuta, ao remédio que você toma, da notícia que você lê ao alimento que você consome, foi estrategicamente posicionado ali por uma rede de interesses que trabalha em silêncio para moldar sua mente e seu comportamento. Isso é controle total. Segundo teóricos da conspiração, os Illuminati utilizam até crises globais como pandemias, guerras e catástrofes econômicas, menos como ferramentas de engenharia social. O medo coletivo é um combustível poderoso. Ele permite que populações inteiras abram mão de suas liberdades em troca de segurança. Passaportes sanitários, censura digital e vigilância em massa seriam apenas os primeiros passos de uma nova arquitetura de dominação. Parece exagerado? Pode ser. Mas e se não for? Por que tantos líderes mundiais repetem os mesmos discursos? Por que tantas leis impopulares são aprovadas simultaneamente em diferentes países? Por que a mídia silencia sobre certos temas, enquanto amplifica outros até a exaustão? Há uma engrenagem funcionando em perfeita sincronia. Menos, e segundo muitos, o motor dessa máquina atende pelo nome de Illuminati. No próximo capítulo, vamos explorar um terreno ainda mais sombrio: as conexões entre os Illuminati e o mundo das Utsala. Seria a fama um prêmio reservado àqueles que fazem pacto com essa elite? Quais os sinais que os artistas têm deixado e o que eles podem estar tentando nos dizer? Capítulo 4. Celebridades e pactos sombrios. O preço da fama à fama, para muitos, é sinônimo de sucesso, admiração e poder, mas segundo a teoria dos Illuminati, ela pode ter um custo muito mais sombrio do que se imagina. E se por dos holofotes e dos aplausos houvesse pactos silenciosos com uma elite oculta? E se a ascensão meteórica de algumas celebridades não fosse fruto apenas de talento, mas de lealdade a uma organização secreta? A teoria é simples e perturbadora. Os Illuminati controlariam a indústria do entretenimento global, selecionando artistas que estariam dispostos a seguir uma agenda oculta em troca de fama, fortuna e influência. Esses artistas se tornariam verdadeiros agentes culturais, disseminando símbolos, valores e mensagens que reforçariam os objetivos da nova ordem mundial. Basta observar
com atenção em clipes musicais, shows e ensaios fotográficos. Os mesmos símbolos se repetem: pirâmides, olhos únicos, chifres, máscaras, rituais, referências ao ocultismo e à dualidade entre luz e trevas. Estariam todos esses elementos sendo usados apenas por estética, ou são sinais de submissão e comprometimento com a agenda Illuminati? Artistas como Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Madonna, Lady Gaga, Kanye West e tantos outros já foram acusados de utilizar mensagens subliminares e visuais associados ao ocultismo e à simbologia Illuminati. Alguns fazem gestos com as mãos que representam pirâmides, cobrem um olho durante performances ou aparecem cercados por cenários que simulam iniciações secretas. Em vez de negar, muitos incorporam essas referências em suas marcas pessoais, e isso só aumenta as especulações. Segundo muitos teóricos, esses sinais não são aleatórios, são códigos, mensagens ocultas, enviadas a quem sabe interpretá-las, e principalmente, formas de mostrar submissão aos verdadeiros mestres por trás da indústria. A fama, nessa perspectiva, não é conquistada menos, é concedida. E quem se recusa a jogar esse jogo pode ser descartado. Há ainda um padrão sombrio que envolve celebridades que questionam ou se afastam do sistema. Muitos que ousaram falar sobre algo errado nos bastidores da indústria foram internados, desacreditados, diagnosticados com problemas mentais ou encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. Michael Jackson, por exemplo, chegou a declarar publicamente que existia uma conspiração na indústria musical. E pouco tempo depois, morreu em circunstâncias controversas. Coincidência? Outros casos curiosos incluem Britney Spears, que passou anos sob tutela judicial, sem poder tomar decisões básicas sobre sua vida, e Kanye West, que frequentemente denuncia o sistema da indústria, mas é retratado como instável. Estariam essas figuras tentando alertar o público sobre algo maior e sendo punidas por isso? A manipulação não se limita à música, também está presente no cinema, na moda e até nos reality shows. Hollywood, segundo os conspiracionistas, seria uma das principais bases da atuação Illuminati. Rituais simbólicos seriam inseridos em filmes e premiações, como o Oscar e o Super Bowl, para perpetuar sua influência sobre o inconsciente coletivo. Além disso, o estilo de vida dessas celebridades seria parte do projeto de engenharia social, promover valores como hedonismo, narcisismo, relativismo moral e culto à imagem seria uma forma de enfraquecer as estruturas familiares e espirituais da sociedade. Uma população desconectada de valores profundos é mais fácil de controlar. E o mais perturbador: muitas dessas figuras públicas iniciariam seus filhos e herdeiros nesse mesmo sistema, perpetuando o ciclo. A fama, então, deixa de ser um privilégio e se transforma em prisão disfarçada de glamour. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar na proposta mais assustadora de todas: a implantação de uma nova ordem mundial. O que esse projeto realmente significa? Ele já está em andamento? E qual será o papel de cada um de nós nesse novo cenário global? Capítulo 5. O plano para uma nova ordem mundial. Ficção ou realidade iminente? A ideia de uma nova ordem mundial é uma das mais controversas e assustadoras entre todas as teorias da conspiração. Para muitos, trata-se de um projeto real e já em curso, arquitetado por uma elite global, oculta, que visa concentrar todo o poder político, econômico, tecnológico e até espiritual da humanidade sob um único sistema de controle. Mas isso é mesmo possível? Ou seria apenas um delírio coletivo nascido do medo da perda de liberdade? De acordo com os teóricos, a nova ordem mundial não é apenas um conceito político. É uma revolução silenciosa que visa transformar a estrutura da sociedade
em escala global. Seus pilares estariam sendo implantados gradualmente. Governos centrais, cada vez mais poderosos, sistemas de vigilância total, moedas digitais controladas por instituições únicas, leis supranacionais que suprimem soberanias locais, e uma cultura unificada, moldada por narrativas controladas. O plano envolveria também a redução populacional, control genética, uso de pandemias para justificar restrições de liberdade e crises econômicas fabricadas para transferir poder dos cidadãos para organismos centralizados. Em outras palavras, o caos seria a ferramenta usada para instaurar a ordem, uma ordem planejada pelos Illuminati. Muitos analistas apontam como evidência o surgimento de organizações e tratados internacionais que parecem promover esses objetivos. O MS, Fundo Monetário Internacional, Fórum Econômico Mundial. Esses órgãos seriam os instrumentos operacionais do plano. Reuniões como o Fórum de Davos, onde líderes globais, bilionários e representantes de grandes empresas discutem o futuro da humanidade. Levantam suspeitas entre os que veem ali a coordenação de uma nova estrutura de dominação global. Um dos nomes mais citados nesse contexto é Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial e idealizador do conceito de grande reinício Great Reset. Segundo ele, a pandemia foi uma oportunidade para reimaginar o capitalismo, as relações sociais e o funcionamento do Estado. Embora suas propostas sejam vistas por alguns como progressistas, outros acreditam que são parte de uma agenda que visa suprimir liberdades em nome de um bem maior controlado por poucos. A nova ordem mundial também estaria ligada ao avanço tecnológico acelerado, inteligência artificial, identificação digital, controle biométrico e sistemas de crédito social seriam ferramentas fundamentais para manter a população sob vigilância constante. Imagine um futuro onde seu comportamento online, sua alimentação, seu histórico médico e até sua pontuação de obediência ao sistema determinem seu acesso a serviços básicos. Isso já começou a se concretizar na China menos, e seria apenas uma amostra do que está por vir globalmente. Além disso, a uniformização cultural por meio de entretenimento, moda, linguagem e ideologias políticas enfraqueceria tradições locais, crenças religiosas e identidades nacionais. O objetivo seria criar um cidadão global, mais facilmente manipulável, desconectado de raízes profundas e dependente das estruturas criadas pela elite. Mas por que tudo isso? Qual seria o ganho dos Illuminati ao estabelecer essa nova ordem? A resposta é simples. Controle absoluto, uma sociedade monitorada, previsível e submissa, é muito mais fácil de administrar e explorar. E quanto menos a população questiona, mais poder concentra-se nas mãos de quem está por trás do sistema. Alguns acreditam que esse plano já está em sua fase final. Outros afirmam que ainda estamos na etapa preparatória. Mas uma coisa é certa. Os sinais estão por toda parte. As mudanças são rápidas, profundas e quase sempre justificadas por crises. A liberdade é reduzida de forma quase imperceptível. E o povo, atordoado por medo e desinformação, aceita tudo sem resistir. No próximo capítulo, vamos entender como os Illuminati estariam conectados a outras sociedades secretas históricas. Seriam todas elas peças de um mesmo quebra-cabeça? Há séculos de planejamento por trás dessa arquitetura global? Capítulo 6. As conexões com sociedades secretas históricas. Maçonaria, Rosacruzes, Skull e Bonis. Para compreender a extensão do poder dos Illuminati, é preciso voltar no tempo e examinar suas supostas conexões com outras sociedades secretas, que moldaram menos e ainda moldam menos a história mundial. Maçonaria, Rosacruzes, Skull e Bonis são nomes que carregam mistério
ritual e influência. Mas seriam elas apenas organizações independentes ou partes interligadas de uma mesma engrenagem de controle global? A maçonaria é talvez a mais conhecida entre elas. Com origens controversas, muitos afirmam que remonta à construção dos templos do rei Salomão, enquanto outros apontam para guildas de pedreiros medievais. Independentemente da origem, a maçonaria é uma rede internacional com graus iniciáticos, símbolos enigmáticos e rituais esotéricos. Seus membros, entre eles presidentes, cientistas, artistas e líderes militares, juram sigilo absoluto e lealdade à Irmandade. Muitos teóricos acreditam que os Illuminati teriam se infiltrado na maçonaria após a dissolução oficial da Ordem na Baviera, usando sua estrutura para espalhar seus princípios e recrutar novos membros influentes. Os símbolos maçônicos, como o compasso, ou esquadro, e o olho que tudo vê, coincidem com os símbolos Illuminati, reforçando a hipótese de conexão direta. Além disso, a obsessão com números, arquitetura sagrada e conhecimento oculto é um ponto comum entre ambas as organizações. Os Illuminati teriam usado a maçonaria como uma máscara respeitável para se manterem ativos e discretos ao longo dos séculos. Os Rosacruzes, por sua vez, são envoltos em ainda mais mistério. Sua origem remonta aos séculos XIV e XV, e seus ensinamentos misturam alquimia, cabala, hermetismo e filosofia esotérica. Segundo algumas versões, os Rosacruzes se viam como guardiões de um conhecimento ancestral capaz de libertar a humanidade. No entanto, conspiracionistas afirmam que parte dessa fraternidade teria sido cooptada pelos Illuminati, especialmente por seu interesse comum em manipular consciências por meio do conhecimento oculto. Há quem diga que os Rosacruzes fornecem a base espiritual do projeto Illuminati, enquanto a maçonaria fornece a base política e social. Já a Skull e Bones, fundada em 1832, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, representa a face mais elitista e moderna dessa teia secreta. A sociedade é conhecida por seus rituais sinistros, com caveiras, símbolos mortuários e promessas de poder para seus iniciados. Entre seus membros notórios estão ex-presidentes americanos, juízes da Suprema Corte, diretores da CIA e banqueiros internacionais. Teóricos apontam a Skull and Bones como o braço executivo dos Illuminati em solo americano, responsável por treinar e posicionar agentes dentro das instituições mais estratégicas do país. E se tudo isso for parte de um mesmo plano, uma estrutura hierárquica invisível, onde as diferentes ordens cumprem funções específicas. Os Rosacruzes como conselheiros espirituais, os maçons como embaixadores públicos, e os Skull e Bones como agentes executivos e políticos. Uma aliança intergeracional, baseada em juramentos, sangue e segredos, menos com o objetivo final em comum: moldar o destino da humanidade sem que ela perceba. Essa rede de sociedades secretas também estaria por trás de grandes eventos históricos, revoluções, assassinatos políticos, avanços tecnológicos e até o surgimento de religiões. Teriam sido, ao menos em parte, impulsionados por essas organizações em nome de uma agenda maior. As coincidências se acumulam: símbolos ocultos, emanamentos, números ritualísticos em datas de eventos, e a recorrência de membros dessas sociedades em posições de extremo poder. Para o cidadão comum, essas conexões são invisíveis, mas para quem sabe onde procurar, o padrão é claro. As sociedades secretas não apenas sobreviveram ao tempo, elas prosperaram, adaptaram-se e talvez estejam mais ativas do que nunca. No próximo capítulo, vamos investigar por que essa teoria persiste com tanta força. Seria tudo fruto de paranoia coletiva, ou estamos diante de uma verdade perigosa demais para ser aceita publicamente? Capítulo 7.
Por que essa teoria continua viva? O que não querem que você descubra em pleno século XXI com tanta informação disponível? Por que a teoria dos Illuminati continua tão viva e pulsante? Por que milhões de pessoas em todo o mundo ainda acreditam que há uma elite secreta manipulando o destino da humanidade? E, talvez mais inquietante, por que tantos esforços são feitos para desacreditar, ridicularizar ou silenciar quem tenta investigar o assunto? Uma das razões é simples. O número de coincidências é grande demais para ser ignorado. Snowsome, repetidos em esferas de poder, decisões globais que parecem seguir roteiros pré-estabelecidos, personalidades influentes, com comportamentos suspeitos, e escândalos abafados de forma rápida e eficaz. Quando se olha para o quadro geral, é como se peças desconexas começassem a se encaixar. Outro fator que mantém essa teoria viva é a repetição cíclica de padrões históricos. Sempre que a humanidade se aproxima de avanços significativos, seja em tecnologia, liberdade ou espiritualidade menos, algo parece puxar as rédeas, desacelerando o progresso ou desviando a atenção coletiva. Crises globais, guerras repentinas, pandemias, colapsos econômicos, tudo ocorre no momento perfeito para alterar os rumos do planeta. Muitos enxergam nesses eventos a assinatura silenciosa de uma agenda maior. E não podemos ignorar o medo que o tema gera no sistema. Plataformas de mídia social, motores de busca e veículos de imprensa frequentemente rotulam conteúdos relacionados aos Illuminati como desinformação, mesmo quando baseados em registros históricos, análises simbólicas ou testemunhos. Essa repressão apenas alimenta a crença de que há algo a ser escondido. Afinal, se fosse tudo bobagem, por que tanta censura? Há também o elemento emocional. As pessoas estão despertando, estão percebendo que algo não está certo. Que a realidade vendida diariamente, menos através da TV, da publicidade, da educação padronizada, menos pode não ser tão neutra quanto parece. E a teoria dos Illuminati oferece uma explicação para esse desconforto. Ela dá nome e forma à inquietação que muitos sentem, mas não sabem expressar. É claro que há exageros, invenções e desinformação circulando em torno do tema. Mas é justamente por isso que a teoria se torna ainda mais fascinante. Porque ela evolui, se adapta e resiste ao tempo. Diferente de outras conspirações que surgem e desaparecem, os Illuminati permanecem. E quanto mais se tenta interá-los, mais forte se torna a sensação de que estão de fato por trás da cortina. E talvez essa seja a grande questão. E se essa teoria for uma forma instintiva da humanidade tentar entender o caos que a cerca? E se em vez de loucura, ela for um reflexo do desejo coletivo de encontrar sentido num mundo onde poucas pessoas tomam decisões que afetam bilhões? A persistência da teoria dos Illuminati pode não estar apenas na verdade que carrega, mas no poder que tem de despertar, de provocar, de fazer com que as pessoas voltem a questionar menos algo que o sistema não gosta. No próximo e último capítulo, faremos a pergunta mais ousada de todas. E se tudo isso for verdade? K-Seriam, as consequências para o mundo e para você. Capítulo 8. E se tudo isso for verdade, as consequências para a humanidade? Imagine, por um instante, que todas as peças realmente se encaixam, que os Illuminati existem, que sua rede de influência se estende por governos, corporações, religiões e que símbolos ocultos espalhados pelo mundo não são coincidência, mas sinais deixados à vista por uma elite confiante de que o povo nunca entenderá sua linguagem. E se tudo isso não for apenas uma teoria, mas um retrato fiel da realidade, as consequências são profundas e assustadoras.
Primeiro, porque a ideia de liberdade deixa de existir como a conhecemos. Se nossas escolhas, pensamentos e emoções estão sendo moldados por forças invisíveis, então a liberdade se torna uma ilusão cuidadosamente construída. Escolhemos, sim, entre as opções que eles colocaram na prateleira: a falsa dualidade, o falso debate, a falsa democracia. Em segundo lugar, a revelação de uma verdade dessa magnitude abalaria as fundações da civilização. Instituições que consideramos sagradas ou confiáveis, menos como a ciência, a educação, os governos e as religiões, seriam expostas como instrumentos de manipulação. O mundo entraria em choque, haveria pânico, colapso da confiança social e possivelmente reações violentas de populações inteiras que se sentiriam traídas. Além disso, o despertar coletivo poderia dar início a uma guerra silenciosa entre quem deseja manter o sistema e quem exige a verdade. De um lado, os agentes da ordem oculta, com seus recursos ilimitados, inteligência artificial, controle da informação e do dinheiro. Do outro, uma massa desperta, porém desorganizada, buscando respostas e soluções reais. Uma nova batalha, entre luz e trevas, entre consciência e controle. Por outro lado, aceitar essa possibilidade também pode abrir uma nova era de transformação. Saber que fomos manipulados por séculos pode gerar indignação, sim, mas também pode inspirar um renascimento coletivo. As pessoas podem começar a buscar conhecimento real, reconectar-se com valores espirituais autênticos e reconstruir sociedades com base na verdade, na justiça e na cooperação. Talvez esse seja o maior medo dos Illuminati, que as pessoas despertem, que comecem a enxergar os padrões, questionar as narrativas, desconfiar das estruturas e recuperar o poder que sempre lhes pertenceu. O verdadeiro poder não está no controle menos, mas na consciência. E uma humanidade consciente é incontrolável. Portanto, se tudo isso for verdade, você tem apenas duas opções: ignorar, continuar vivendo dentro da bolha e aceitar o script que foi escrito para você, ou levantar, olhar além da cortina e começar a escrever a sua própria história. A escolha é sua. Mas lembre-se, o que você não sabe pode sim te controlar, e o que você descobre pode, finalmente, te libertar. Se esse conteúdo abriu sua mente, compartilhe, deixe seu comentário, curta e envie para quem precisa acordar. Porque a verdade, quando é silenciada, se torna ainda mais poderosa. E você, acredita mesmo que tudo isso é apenas coincidência? Conclusão: a verdade está diante de nós mas poucos ousam encará-la. Chegamos ao fim dessa jornada intensa e reveladora. Ao longo dos últimos capítulos, desvendamos uma narrativa que atravessa séculos, continentes e estruturas de poder. Vimos como os Illuminati teriam surgido com um propósito ambicioso e sombrio, infiltrando-se em governos, corporações, religiões, escolas e na indústria do entretenimento, sempre agindo nas sombras, sempre um passo à frente. No capítulo 1, exploramos a origem da ordem e como ela teria evoluído silenciosamente desde 1776. No capítulo 2, mergulhamos na simbologia do olho que tudo vê, presente em dinheiro, templos e videoclipes. No capítulo 3, mostramos como o suposto controle se estende por governos, mídias e grandes empresas. O capítulo 4 revelou os bastidores do pacto entre fama e submissão, enquanto o capítulo 5 apresentou o plano maior, uma nova ordem mundial. Já o capítulo 6 ligou os Illuminati às mais antigas e influentes sociedades secretas da história.
No capítulo 7, discutimos por que essa teoria persiste, mesmo com tanta repressão. E por fim, no capítulo 8, levantamos a questão mais importante. E se tudo isso for verdade, diante de tantos sinais, será mesmo prudente continuar ignorando? A negação é uma forma de conforto, mas a consciência é uma forma de liberdade. E só quem tem coragem de enxergar o invisível é capaz de mudar o visível. Aqui vão algumas dicas práticas para quem quer ir além. Aprenda a decifrar símbolos. O mundo está repleto de mensagens visuais escondidas. Estude símbolos antigos, números, gestos e estruturas arquitetônicas. Eles são a linguagem do poder oculto. Controle a sua informação. Pare de consumir conteúdo passivamente. Questione fontes. Verifique narrativas. Observe quem está financiando a mensagem. Cuide do seu corpo e mente. Uma mente desperta começa com um corpo saudável. Alimente-se bem. Durma direito. E afaste-se de vícios impostos pela indústria. Conecte-se com pessoas conscientes. Forme redes reais de conversa, estudo e apoio. Sozinho, você desperta. Em grupo, você transforma. Proteja a sua espiritualidade, qualquer que seja a sua crença. Fortaleça seus valores morais e espirituais. O vazio espiritual é a porta de entrada para a manipulação em massa. O mundo está mudando, e quem entender o que está por trás da mudança estará mais preparado para enfrentá-la, ou até liderá-la. Se esse vídeo te tocou, compartilhe, curta, comente. Ajude a espalhar essa mensagem antes que ela desapareça dos algoritmos, porque a única coisa mais perigosa do que uma mentira bem contada é uma verdade que ninguém quer ouvir. Você está acordando agora. E-S-O-O-S-O, Kamako.